Potencial e monitorização é a mesma coisa? Então, vamos lá. O nome disso é Ah. neurofisiologia intraoperatória. Tá. Ou monitorização neurofisiológica intraoperatória. Porém, vivemos no Brasil e aqui se batizou, porque uma das técnicas mais importantes é o potencial evocado. Eu explico. Essa técnica, ela tem eletromiografia, não aquela do consultório, uma outra eletromiografia, mas a gente faz a eletromiografia. Fazemos também o potencial evocado, que a gente fala que é o somato sensitivo, que é da parte de sensibilidade. E fazemos o motor, mais o eletroencéfalo e mais outros reflexos. Mas ficou batizado de potencial, não chama nem mais potencial evocado, chama o Ricardo do potencial. Ou o fulano do potencial, entendeu? Então, a gente se adapta de qualquer maneira, desde que a gente seja chamado, estejamos no centro cirúrgico para trabalhar, é o que conta. Mas é isso. E eu posso explicar um pouco das técnicas que são fáceis para vocês entenderem. Quando o paciente entra no centro cirúrgico, ele deita numa maca, nós vamos prepará-lo. O que é preparar? Nós vamos colocar eletrodos de superfície em pontos de nervos periféricos, como no punho ou no tornozelo, para estimular esses nervos durante a cirurgia. Esse estímulo é um estímulo que vai gerar um potencial que vai subir pelo nervo, entrar na parte lombar ou do tibial, ascender pela medula, chegar no córtex sensitivo e a gente captar uma resposta. E do nervo ulnar, a mesma coisa, subindo pelo braço. Então, com isso, a gente tem uma resposta sensitiva. E essa resposta como é? Uma resposta na tela. Como se fosse aquela resposta do eletrocardiograma, que está lá, o complexo. Não é nem parecida, mas para dar uma ideia do que é um potencial, é aquilo ali. E a gente vai controlando, então, a parte sensitiva. E a parte motora é o contrário. A gente coloca os eletrodos também no couro cabeludo, que são os eletrodos tipo uma agulha que chama de corkscrew, porque ela é uma espiral. E a gente estimula o córtex motor e capta a resposta aí nos músculos. E como? A gente preparou esse doente com um par de agulhas em cada músculo, que é o objetivo nosso de captar a resposta. E os músculos que a gente escolhe depende da patologia que o cirurgião nos chamou para atender. Então, basicamente, é isso. Vocês ficam monitorando por uma telinha, né? Uma tela de um computador que nós temos lá. Tem um aparelho, e esse aparelho se comunica com a tela de computador para a gente verificar. E a gente está na frente daquilo ali o tempo inteiro com essa multimodalidade, com esses 4, 5 testes em que a gente vai vendo em cada parte da cirurgia qual é o mais importante e a gente vai lidando com ele. E quando dá ruim, o que acontece? Então, vamos lá. Quando dá ruim, geralmente é assim. Nós temos uma resposta que a gente chama de onda. Eu acho que todo mundo queria ser surfista, mas bom, isso vem do wave lá dos americanos. E essa onda, a gente chama ela de polifásica. Ela é como se ela tivesse várias fasezinhas assim. Fosse um M cheio de patinhas do M lá. Quando começa a dar ruim, a gente começa a perder essas fases. Depois a gente perde a amplitude, o tamanho dela. E por fim ela desaparece. Então eu não vou deixar ela desaparecer, a não ser que seja abruptamente. Mas eu já vou notificar o cirurgião. Zé Antônio, olha, estamos indo bem, a resposta começou a ficar mais rarefeita, com menos fases dela, das unidades motoras que a gente tinha recrutando, está diminuindo. Isso, o que tu está fazendo aí? Aí vai nesse interlóquio com o cirurgião, sabendo o passo a passo, onde que ele está, e ele vai relacionando isso com o que ele está fazendo. Agora eu pergunto para você, quando dá ruim no potencial, o que você fez ali que não poderia ter sido feito? Então, como que o cirurgião recebe a informação do Ricardo? Desde o posicionamento inicial. Como que é o meu começo na sala? Eu chego para a equipe, para o time do Dr. Ricardo ou o Ricardo, e falo assim, ó, a cirurgia hoje é uma hérnia de disco L5, S1, que está apertando a raiz. Esse paciente ele tem uma alteração motora no grupo tal, na raiz tal, ele perdeu a extensão, flexão do dedo. Para mim é uma força grau tal, lado esquerdo, tudo.
eles vão, examinam e falam, meu exame físico bateu contigo. Então, começa o potencial antes de pôr uma agulhinha no paciente. Posicionamos o paciente, antes de começar, a gente ajeita a coxinha, deixa o paciente numa cama confortável para ser operado. Faz para mim o motor e a gente começa a cirurgia do ponto zero, do start. Então, eu sei que do lado direito eu tenho uma redução comparado. Graças a Deus, deu os dois lados para a gente comparar. Que o lado direito tem uma redução de 50% ao lado esquerdo. Bom, então eu já sei qual que é o meu objetivo na cirurgia. Tentar igualar, pelo menos. Aí, o que leva em consideração? O tempo de compressão, se é agudo, se é crônico. Por isso, déficit neurológico agudo progressivo é cirúrgico. Então, quais são os dois critérios cirúrgicos que a gente vem discutindo nos programas anteriores? Instabilidade, que leva a uma dor refratária a tratamento clínico, e déficit neurológico. Bom, ele me deu uma resposta, falou que está reduzido em tantos por cento, a gente começa a operar. E ali, o que é legal da equipe é que eles estão o tempo todo com a gente. Então, muitas vezes tem alguns que conseguem, se for uma cirurgia endoscópica, conseguem colocar a nossa cirurgia no computador. Então, de um lado, ele tem o potencial, eu pedi para passar na TV, aí o potencial daqui a pouco chega. E eles estão acompanhando a cirurgia. E até eu chegar na área de ataque, que eu vou tirar a minha hérnia, eu vou fazer a descompressão, eu começo a trabalhar essa cirurgia. Então, eu vou abrindo espaço, e tem uma frase que a gente colocou que depois gerou uma polêmica, mas a gente vai criando um espaço, a gente vai fazendo uma abertura óssea, e quanto mais próximo eu vou chegando, mais atento eles estão. E eles me sinalizam a hora que eu começo a me aproximar perto da estrutura que está sofrendo. Então eles falam, começou a querer dar uma disparadinha. Então, bom, então eu já sei que eu já estou chegando aonde o meu bandido está. E aí, a partir desse momento, porque isso no intraoperatório às vezes não é fácil de perceber. E muitas vezes a gente só vai observar que está um pouco mais apertado, que a gente está manipulando depois. Então, eles são nossos alarmes, são os escudeiros da cirurgia. E só te explicando, Gi, para tu entenderes melhor, é assim, tudo que entra na sala é imagem. Entra o raio-x, entra o microscópio, no caso deles entra um endoscópio, tudo é imagem. A única pessoa que entra lá com a função do nervo é o neurofisiologista. E quando tu tem um nervo, e a gente já falou que o arcabouço ósseo da medula, da coluna, ela está envolvendo essa coluna. Então, quando tu começa a tirar osso, daqui a pouco tu está chegando perto de quem? Do bendito nervinho, que tu não quer ofender. Sim. Inclusive, tu quer tirar a compressão dele. Mas para tirar a compressão dele, às vezes tu usa um instrumento, que é o Kerrison, por exemplo, que eu criei um axioma que diz que a ponta do Kerrison não vê a dura exciente, a dura mater, que é a do nervo, né? Então, ele está ali com a intenção de descomprimir, mas dá uma pequena esbarradinha no nervo. Quando ele dá, essa onda que a gente chama de despolarização vai alcançar o músculo e eu vou registrar. Eu vou dizer, oi, o que aconteceu aí? Ele vai correlacionar com o que ele estava fazendo, já calibra mais a mão dele, e isso tudo vai tornando a cirurgia mais segura. Redondinha. Legal.